No segundo laboratório do curso prático de Docker, a gente vai criar uma rede de container cliente-servidor, onde que a gente vai criar um container com um cliente curl que vai acessar um outro container com um servidor, nesse caso Nginx. Esses dois containers eles serão comunicados, eles serão sincronizados em ambiente em rede através de uma rede personalizada que a gente vai criar, tá? Envolvendo o Docker. A gente vai fazer essa estrutura de duas formas. A primeira forma, duas alternativas no caso. A primeira alternativa, baixando as imagens prontas lá do registry, do Docker Hub, da lojinha. Tá? E depois a gente vai criar essa mesma estrutura utilizando as nossas próprias imagens personalizadas criadas a partir de Docker Files. Eu estou no ambiente Windows 10 com o serviço de WSL com o Ubuntu instalado, o Docker também instalado sem permissão de administrador. Só vou voltar aqui o tamanho do nosso layout, que fique interessante para visualização. Em primeiro momento, a gente vai ter que criar uma rede doc network create. Vou colocar minha rede. Não sei se eu já não tinha criado essa rede, tá? É que eu já tinha feito esse teste antes, então colocando aqui o ls, a gente vai ver que a gente tem uma rede chamada minha rede já criada no Docker, tá? Através do comando docker create, o nome da rede, você pode colocar o nome que você quiser. Agora a gente vai criar, na verdade a gente vai baixar duas imagens prontas lá do registry, da lojinha Docker Hub, e também executar os containers, consequentemente, com atrelados a essa rede, minha rede que a gente criou a partir de agora. O primeiro container que a gente vai criar, na verdade a primeira imagem que a gente vai baixar e criar o container a partir dela será do servidor Nginx, através do comando docker run -dti. O nome do container, então, com o parâmetro por extenso, por isso duas aspas, --name. O nome do container eu vou colocar o container servidor, tá? Depois do nome do container, a gente atrela a rede a ele. Então, --network, o nome da rede, eu posso colocar um m down tab, porque só tem esse nome com m, então minha rede, seguido do comando, a imagem que a gente quer criar. Então, a gente vai baixar a imagem de Nginx lá da lojinha do Docker Hub. Então, ele vai baixar a imagem e vai criar o container para a gente. O comando docker ps vai mostrar os containers em execução. A gente já tem o nosso container de Nginx, no qual está atrelado a rede, minha rede, com a porta 80 no protocolo TCP, e o nome desse container é servidor e ele está em execução. A gente já criou o nosso primeiro container. O segundo container que a gente vai criar, a partir do mesmo comando do servidor, a gente vai utilizar o nome do container como cliente, atrelar a minha rede, e também a gente vai instalar um container um pouquinho diferente, tá? Uma imagem um pouquinho diferente, que é o do curl, que é o curl images /curl, e a gente vai ter que atrelar um comando a ele. Como é um container de Alpine, tá? Eu já vou previamente dizendo, a gente não tem o bash, a gente só tem o sh para a gente trabalhar com esse shell e usar comandos interativos dentro desse container. Então, que a gente vai baixar o container cliente, que vai ter o curl. O curl é uma ferramenta para a gente acessar URLs em rede através da interface gráfica, aliás, através da interface de linha de comando. Tá? Usando o docker ps, agora a gente vê que tem, vou colocar aqui Ctrl L que vai ficar mais fácil. Aí, pronto. A gente tem dois containers, um curl, que é o cliente que vai acessar o servidor, container servidor com Nginx, ambos conectados e sincronizados na mesma rede chamada minha rede. Ok? A gente criou os dois containers. Agora a gente pode executar os comandos neles. Então, através do comando docker exec -ti, o nome do container, o container cliente, a gente vai acessar o container servidor através do comando curl http o nome do nosso container servidor. Como ele está na porta 80, eu não preciso especificar, porque é só acessar o DNS dele ali que a gente já vai conseguir acessar o servidor, a tecnologia de Nginx que está presente nele. Então aqui já mostrou uma página em HTML, como a gente está em linha de comando, ele mostrou aí o conteúdo HTML do funcionamento do Nginx. Então a gente conseguiu acessar de fora, numa rede de containers, um container servidor com Nginx através de outro container cliente com o curl.
Da mesma forma, a gente consegue executar, ao invés do curl, simplesmente o SH, entrar nesse container cliente e dentro dele acessar o container servidor, tá? Através da URL do servidor. Pronto. A engenharia reversa, tá? Ideal para isso é que a gente criou containers, a gente baixou imagens, a gente criou rede, então a gente precisa remover todos eles. A gente pode parar os containers, então docker stop, o nome desses containers que são cliente e servidor, a gente vai parar eles. Depois a gente parar esses containers, a gente pode remover os containers. Tá? A ideia é que a gente não remova containers em execução, mas há a possibilidade, usando docker rm, tá? Docker rm, para remover containers parados, ou com -f de force para remover containers em execução. Tá? Agora a gente já não tem mais nenhum container, nem parado, nem executando. A gente também pode remover as imagens, docker vamos colocar docker images, tá? Só para a gente ver as imagens que a gente já não tinha visto anteriormente. E pronto, docker rmi, o nome das imagens, nginx e curl. Não preciso latest porque está implícito no nome, mas quando eu dou o tab ali ele autocompleta. Novamente, docker images, não tem mais nenhuma imagem. Docker network ls, para a gente ver as redes. E tem a minha rede ali, então docker network rm, minha rede, ele vai remover as redes. As outras demais são padrões do Docker, então a gente mantém, tá? Ok, a gente trabalhou, vou dar um clear aqui só para limpar o nosso shell do Ubuntu. A gente acessou servidor, a gente acessou cliente, né, o container cliente, do qual a gente fez requisições lá no servidor com o nginx, o container, e a gente fez tudo isso através de arquitetura containerizada de Docker, utilizando imagens prontas baixadas lá do registry, que é a lojinha Docker Hub. Agora a gente vai fazer essa mesma estrutura, porém, criando as nossas próprias imagens locais através de arquivos Docker Files. Para isso, de novo, a gente vai criar a rede, então Docker Network, o comando de criar rede, que é o create, o nome da rede, vou chamar de novo de minha rede. Docker Network ls, ls é list, tá? Para listar as redes, está ali a minha rede já aqui, a minha rede já está criada novamente. A partir disso, a gente consegue criar os Dockerfiles. Existem duas maneiras, tá? A primeira maneira que a gente vai desenvolver hoje é criar um Dockerfile, porque a gente não pode colocar dois Dockerfiles idênticos, com nome idêntico, numa mesma pasta, tá? Então, na verdade, existem três maneiras. A primeira maneira é que a gente vai fazer aqui. Cria um Dockerfile, constrói a imagem a partir desse Dockerfile e apaga o arquivo Dockerfile para construir um novo e construir a nova imagem a partir desse novo arquivo Dockerfile. Aí a gente vai ter as duas imagens de cliente e de servidor. A gente pode também, na segunda maneira, salvar um Dockerfile, por exemplo, o Dockerfile de cliente em uma pasta, o de servidor em outra, para que eles fiquem separados, que ambos têm o mesmo nome, Dockerfile, e aí a gente consegue executar sem apagar os arquivos. Ou também a gente consegue criar, por exemplo, um arquivo chamado Dockerfile e colocar um final, por exemplo, .servidor e outro arquivo Dockerfile chamado Dockerfile.cliente e mantê-los na mesma pasta, que é uma boa prática também. A gente vai fazer da primeira forma, tá? A gente vai criar um Dockerfile, construir a imagem de servidor através desse Dockerfile que a gente vai criar a partir de agora. Depois construir a imagem do container servidor, a gente apaga o Dockerfile, o rascunho dessa imagem, cria um novo Dockerfile para construir a imagem do container cliente e a partir disso a gente constrói o container cliente na prática. E a gente vai ter os dois containers funcionando novamente. A gente não vai utilizar o Visual Studio Code porque são Dockerfiles simples, tá? De uma ou duas linhas, então a gente vai utilizar o editor de texto Command Line Interface Nano do Linux, Dockerfile, que é o nome do arquivo, D maiúsculo, as demais letras minúsculas, from, o nome da imagem, que é o nginx, para o nosso servidor, a gente vai executar um comando chamado echo, tá? Que vai mostrar dados no Standard Output, que no caso do Linux é o display, a tela. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro de tags de código da linguagem de formatação aí HTML, tá? E o que acontece? O Linux ele tem o Standard Output, que é a saída padrão, que é a tela. Se eu executar esse comando, vai sair esse conteúdo na tela. A gente vai ter que redirecionar esse conteúdo para dentro de um arquivo. A gente vai redirecionar esse código HTML, que é inline, uma linha só, é um título H1 escrito aí servidor Ubisoft, você pode colocar o que quiser entre essas aspas simples, e a gente vai colocar a saída desse comando echo, que vai ser essa frase, dentro de um arquivo. Esse arquivo, eu vou
colocar aqui o caminho absoluto dele, então tá lá no diretório /user share tá? HTML, Nginx, HTML e o arquivo index.html. Esse arquivo presente nessa estrutura de diretórios, o arquivo index.html, é o arquivo padrão de entrada do servidor Nginx. Então ele está na user, tá? Na pasta USR, na verdade é Unix System Resource, enfim, tem outras nomenclaturas, tá? Vou colocar aqui, eu vou só diminuir o tamanho do nosso, para te mostrar aqui que tem no rodapé os comandos do Nano, Ctrl+X para sair, Y para salvar, ou S, depende aí se o Ubuntu tá, o sistema Linux se está em inglês ou português, e Enter em ambos os casos para salvar o arquivo cujo nome é Dockerfile. Então, ls para listar o conteúdo desse diretório em específico que não está oculto, que é Dockerfile, e dentro do arquivo Dockerfile a gente pode executar o comando cat para mostrar o conteúdo interno dele. Tá pronto. Nosso arquivo Dockerfile está criado. Agora, a partir desse arquivo Dockerfile, a gente pode construir a nossa primeira imagem através do comando docker build -t, o nome da imagem que a gente vai querer criar. Então, vamos colocar img servidor, tá? Dessa forma. E o local que esse arquivo Dockerfile vai estar. Tá? Pode ser a especificação do nome, pode ser uma pasta, ou pode ser o ponto, que significa que esse Dockerfile ele está na pasta em que a gente está executando esse comando. E aí a gente cria essa imagem a partir do Dockerfile que a gente criou. Então, executando o comando docker images, no plural, a gente vai perceber que a gente criou já a nossa imagem. Por padrão, a gente não definiu tag, a gente não colocou 2 pontos, alguma coisa, então ele automaticamente coloca 2 pontos latest para construir a imagem com uma tag padrão. Tem um ID e tem o seu respectivo conteúdo. Como a gente construiu já a nossa imagem, o arquivo de Dockerfile ele pode ser descartado. Então, eu vou remover ele, tá? Com o RM, pronto, o nosso Dockerfile foi removido. Agora a gente precisa construir outro Dockerfile, também com o comando nano Dockerfile, para usar esse nosso Dockerfile para construir a imagem do cliente. Segue o mesmo padrão, tá? Só que a gente vai colocar o Linux que vai acoplar o curl, que é o chamado Alpine. A gente vai colocar então um comando aqui, que é o gerenciador de pacotes APK. A gente pode colocar o add para instalar no cache curl. Tá? Dessa forma. A gente vai instalar o curl e também através do comando disponibilizado, que é o sh, o shell padrão desse Linux. O que eu estou dizendo aqui? Então, dentro desse Dockerfile, a gente vai criar um container com o sistema operacional Alpine Linux, aonde que quando eu criar o container a partir dessa imagem que a gente vai gerar desse Dockerfile, vai executar o comando apkadd para a gente instalar. Esse comando instala programas, que é o programa curl que a gente vai usar para acessar a URL do nosso container servidor. E o cmd, no caso, o comando, tá? O shell que a gente vai disponibilizar para uso e para acessar esse servidor é o sh, porque a gente não tem o shell. Eu vou tirar aí os 1, tá? Ctrl+X para salvar, YOS, Ctrl+X para sair, YOS para salvar, Enter para confirmar a criação desse arquivo de nome Dockerfile. De novo, porém, agora a gente tem o conteúdo desse Dockerfile para o nosso container cliente. Então a gente vai executar de novo o comando docker build -t. Agora a gente vai criar a imagem cliente. Também o Dockerfile está presente nesse nosso diretório atual. Então, executando de novo o comando docker images, no plural, tá? A gente vai ver que agora a gente tem 2 imagens. Uma do cliente, uma do servidor, cada uma contendo suas respectivas tecnologias para a criação respectiva de seus containers. Que é o que a gente vai fazer agora, tá? Vou dar um clear aqui, para limpar o nosso shell. A gente cria, então, os 2 containers, tá? O primeiro deles, o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu te explicar. A gente vai executar através do comando docker run -ti, a gente vai colocar um nome para cada um desses containers, vou colocar servidor e cliente. A gente vai também atrelar a rede a esses containers. Então, primeiramente, a gente vai criar o servidor. Docker run -dti, tá? O nome desse container, então, -name, servidor.
Tá? -- a rede que a gente vai utilizar, network. Qual que é o nome da rede? Minha rede. Coloca o M e dá o tab ali que já vai autocompletar para nós. E qual que é a imagem? IMG servidor. Tá? Não precisa colocar o latest porque está implícito na criação do comando em si. Docker PS para mostrar os containers em execução. Já temos nosso primeiro com nome, a imagem que a gente criou personalizada, um entry point com o Docker, que é o comando que a gente vai usar ali para acessar o servidor. Ele está em execução e também tem habilitado a rede minha rede na porta padrão, que é a porta 80 através do protocolo TCP, esse container cujo nome é servidor. A mesma coisa a gente vai criar um container com o nome cliente. A gente vai atrelar aqui. Eu não preciso colocar a imagem cliente latest e eu não preciso colocar, por exemplo, um SH, alguma coisa do tipo, que a gente já declarou isso no próprio Dockerfile dele. Então, Docker PS ou Docker PS-A para mostrar, inclusive, os containers que não estão em execução. Nesse caso, a gente não tem nenhum container que não está executando, todos estão up, nenhum excited. E a gente tem agora os dois containers, o cliente e o servidor, gerados a partir de imagens respectivas de img cliente e servidor que a gente criou pelo Dockerfile. O container cliente ele tem um comando SH atrelado a ele para a gente acessar o nosso servidor, para a gente entrar no container cliente e também está em execução e também sincronizado com esse nosso mecanismo de rede que a gente criou chamado minha rede. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar o container cliente, então container cliente -ti, um comando, tá? A gente pode executar o SH para entrar nele, ou diretamente o comando cur, http:// ao DNS de acesso do nosso container servidor. Como ele está na mesma rede, coloca o nome do container, tá? Eu posso colocar isso aqui, ou deixar implícito dessa forma, e a gente vai acessar aquele arquivo que a gente colocou o código HTML servidor Ubsocial em título H1. A gente também pode entrar no container, através do SH, e executar esse comando dentro do container, para acessar o container servidor. Ao invés de localhost, tá? A gente tem que acessar o container servidor. Pronto. Agora a gente criou, de ambas as formas, uma arquitetura containerizada através do Docker, utilizando container servidor com a aplicação Nginx funcionando e outro container cliente conectado a essa mesma rede personalizada ao qual a gente criou com o Docker, um container de cliente com o cur para acessar esse servidor Nginx. Todos esses comandos você encontra lá no meu site ubsocial.github.io.